Quando nós vemos a descrição do tabernáculo do deserto, do santuário, nós vemos que ele era composto basicamente de um pátio cercado, um grande pátio, um átrio. Dentro desse pátio estava implantado uma tenda que tinha dois compartimentos, o compartimento santo e o compartimento santíssimo. Esse era a tenda do tabernáculo. Os véus ou as cortinas limitavam as áreas específicas deste conjunto. Por exemplo, havia um véu na entrada do pátio, uma cortina na entrada do pátio. Lembram-se, irmãos, esse tabernáculo era um tabernáculo desmontável. Ele era montado, cumpria suas funções. Quando o povo se deslocava, ele era desmontado e era montado novamente. Portanto, havia poucas peças fixas. A cortina se demonstrava, se efetivava como uma porta de entrada. Na porta de entrada do pátio havia uma cortina. Lá então é que era feito o ofertante que trazia uma oferta pelo pecado, fazia essa oferta, entregava ao sacerdote na porta, nesta cortina. Dentro deste pátio havia o altar do sacrifício e havia também a pia de bronze. O altar do sacrifício é onde as ofertas eram queimadas, onde era aspergido o sangue nas pontas do altar de sacrifício, ou na base do altar do sacrifício era aspergido o sangue. Portanto, essa porta e esse pátio eram utilizados diariamente pelos ofertantes até a porta e pelos sacerdotes no pátio. A segunda cortina, ou a segunda porta, limitava o lugar santo. No lugar santo havia a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso. O altar de incenso estava no limite do lugar santo do lugar santíssimo, de forma que alguns consideram até que o altar do sacrifício, o altar de incenso, pertencia ao lugar santíssimo. Também nesse ambiente, no lugar santo, os sacerdotes oficiavam diariamente, acendiam as lâmpadas, ofereciam incenso, incenso da manhã, o incenso da tarde. Mas o terceiro compartimento, ou melhor, o segundo compartimento da tenda do tabernáculo, era o lugar santíssimo. O lugar santíssimo tinha um único móvel, a arca do testemunho, onde estava a lei de Deus. E sob a arca do testemunho, um propiciatório com os dois anjos. E entre esses dois anjos se manifestava fisicamente a manifestação de Deus. Era vista a manifestação de Deus através de uma nuvem chamada Shekinah. Nesse ambiente, somente o sumo sacerdote entrava após uma série de purificações. Entrava uma única vez para fazer a purificação do santuário, uma única vez ao ano. Os limites estabelecidos por Deus, irmãos, eram essas cortinas, eram esses véus. E havia tratamento específico, tratamento sagrado para transpor essas portas. Havia sérias advertências com os cuidados que deviam ser tomados. A gente vê lá em Levítico 16, 11 e 12, dizendo assim: após a morte de Nadab e Abiú, não entre no lugar santíssimo a qualquer hora, não entre a qualquer hora. Veja, irmãos, Levítico 10, 1 e 2, o que aconteceu? Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, a segunda geração de sacerdotes, apresentaram fogo estranho, colocaram qualquer fogo para queimar incenso e foram consumidos, foram mortos, porque não respeitaram a solenidade e a sacralidade que havia no santuário terrestre. Apresentaram fogo estranho. Fogo estranho era rebeldia. Posso apresentar qualquer coisa. Às vezes nós fazemos isso, irmãos. Achamos que podemos apresentar qualquer coisa a Deus. Temos que apresentar a Deus um culto conforme a sua vontade.
um culto conforme o seu desejo, conforme as suas prescrições, não como nós queremos, não como nós achamos que deve ser. Devemos ter reverência no trato com Deus, temor, um temor reverente. Estamos nós, pecadores, tratando com a santidade absoluta do Senhor Deus. Os véus, então, irmãos, eram proteções para os sacerdotes. O próprio acampamento dos hebreus apresentava esta característica, essa importância da sacralidade do tabernáculo. O tabernáculo era colocado no meio do acampamento do povo. As tribos eram colocadas em disposições norte, sul, leste e oeste, organizadas. Mas junto do tabernáculo, irmãos, junto dos limites do átrio do tabernáculo, ficava a tribo de Levi, para proteger o tabernáculo, para manter a santidade do tabernáculo. Então tínhamos o tabernáculo, tínhamos os levitas e em seguida o povo de Deus. Os levitas eram a guarda do tabernáculo. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, é o véu. O Senhor Jesus Cristo, conforme Hebreus 10, do capítulo 19 a 22, é o véu que permite que nós tenhamos acesso ao santuário celestial. Temos acesso ao Deus Criador. Nós vamos amanhã estudar com mais detalhe como é essa questão do novo caminho através do véu, através do Senhor Jesus Cristo. Mas por hoje vamos ficar com essa noção do sagrado, a noção do divino, como devemos tratar as coisas sagradas. Devemos tratar as coisas sagradas, como separadas, não como coisas comuns. Que Deus abençoe e que possamos, na nossa vida, sempre atuar dessa forma, tratando o sagrado como Deus quer que ele seja tratado.